A gente está fazendo uma série de debates, né? A gente teve aqui a Fernanda Nobre, que é uma atriz que milita sobre as causas das violências diversas. A gente teve uma advogada que abordou muito a questão de como funciona, da evolução da Lei Maria da Penha e como são os casos, como são tratados agora. A gente teve uma outra advogada que deu um panorama assim, de toda a história da violência, da legislação em relação à violência doméstica, e outro advogado. E aí é legal a gente ter um pensamento um pouco para além, né? Então a gente está muito feliz de receber você aqui, Cris. Obrigada. Queria que você se apresentasse. Bom, meu nome é Cristiane, eu sou professora de filosofia e tenho direcionado meus estudos mais ultimamente para a área de gênero. A minha especialização é em filosofia tardo-antiga, que é a queda do Império Romano, então o mundo em crise, e também medieval. E assim, tive uma grande surpresa quando eu vi Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, autor do século IV, trabalhar a questão do estupro, e aí eu li na Cidade de Deus, que é uma das maiores obras dele, algumas reivindicações que ainda pareciam não ter sido atendidas hoje. E eu pensei, bom, essa questão da cultura do estupro, da violência estrutural contra a mulher, ela é muito antiga. Se Agostinho está falando que a roupa não é argumento que justifique nada, se ele está dizendo que as situações de acusação são revitimizações no século IV, V, é porque a estrutura que precisa ser implodida é muito mais sutil e também muito mais sólida. Então, com essa um pouco a filosofia se move um pouco pela angústia, né? Com essa angústia despertada ali pelo um autor, um determinado motivo, eu comecei a ficar muito mexida mesmo e perceber como tem esse palco, né? Os blocos todos eles só se deslocam. Essa sensação que eu tenho, os blocos estão todos ali e que da violência contra a mulher, da cultura do estupro, que não é só o ato de estupro, mas são várias outras dinâmicas de silenciamento, de aniquilação, de rebaixamento, enfim, são várias dinâmicas que são muito antigas e que formam um tipo de uma ancestralidade maldita e que a gente tem que identificar para poder propor outras maneiras de agir. Eu sou mãe de uma menina que tem 8 anos e ser educadora de uma criança, mulher, é algo que é extremamente incômodo, porque todas essas culturas vão entrando e vão se impondo em relação a ela. Então ela passa a ser uma criança que tem algumas restrições, não se sentir bem em alguns lugares, e eu percebo que tudo isso é muito anterior. Claro que eu me vejo, né? A gente se projeta nessas coisas, mas enfim. Então, eu fui tentar dar base para essa impressão. E encontrei uma palavra que existe em português, que a gente usa pouco, porque ela foi traduzida, mas ela ainda existe. É uma palavra romana que se chama pudicícia. Ela é traduzida como pudor, mas principalmente ela foi traduzida como honra. Como tem todos esses debates já sobre honra e sobre códigos de honra, né, que eu acho que já está um pouco mais aquecido essa informação sobre a honra. Então, assim, a minha pergunta era como é que aquilo chegou aqui. E aí eu achei um dicionário, o primeiro vocabulário português da língua portuguesa, escrito pelo Bluton, esse dicionário. Porque essas coisas são. Eu acho que é de 1500.
1541. Não estou com a data aqui. Mas ele traz um verbete, que é um dos verbetes muito extensos, que é o verbete da honra. E a honra feminina, ela traduz essa palavra que é a pudicícia. E a honra feminina, ela é perdida quando a mulher é estuprada. Jerônimo, São Jerônimo, ele definia a pudicícia. Então, que é esse termo que quando você pega as citações, o Rousseau diz, né? A honra, quando ela é masculina, ela se aplica à cidadania, ela se aplica a vários tipos de coisa. Quando ela diz respeito à mulher, é só a sexualidade. E ela traduz essa palavra pudicícia. A pudicícia é aquilo que se perde como estupro. Ou seja, a validade moral de uma mulher, ela é perdida como estupro. É esse tipo de herança que chega aqui. Então, primeira observação: se a honra masculina ela é política, ela diz respeito às virtudes do homem, diversos tipos de virtudes, a da mulher ela é restritiva, ela só diz respeito à sexualidade, às funções de reprodução e as funções de reprodução que tem a ver com o casamento, portanto, com uma proteção patrimonial. É para isso que serve a mulher. Uma vez que ela seja estuprada, ela perde essa honra e ela perde a pudicícia. O que é essa pudicícia? Jerônimo, autor do século IV e V, contemporâneo de Agostinho, ele definia a pudicícia como aquela virtude que sem a qual a mulher não tem mais nenhuma outra virtude. Ela é o fundamento de todas as virtudes. Se a mulher perde a pudicícia, nenhuma outra virtude é possível para a mulher. Ou seja, o estupro é o que tira a significação moral, social. A mulher deixa de ter qualquer validade para uma sociedade, se ela for estuprada. Então, essa é uma das coisas que faz com que a gente veja o quanto que o estupro ele é violento e quanto que ele produz o silenciamento, a aniquilação, a exclusão da mulher. E qual que é o tipo de inclusão possível para a mulher? É do papel sexual de reprodutor e de conservação de patrimônio. Fora disso, acabou. O estupro seria o que poderia ameaçar esse tipo de lógica. É preciso dizer, eu não sei se as outras pessoas trouxeram os dados. Trouxeram? Não, pode falar. Porque eu acho que vale a pena. Tem uma amiga aqui que ela sugeriu que a gente trouxesse os dados. Deixa eu só ver. Os tantos papéis aí, fiquei sabendo que eu tinha 15 minutos aqui. Bom, tem uma pesquisa que foi divulgada no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Essa pesquisa foi divulgada em 20 de julho de 2023, portanto ela é de 2022, que diz que 2022 é o ano que tem o maior número de estupros registrados, né? A gente sabe que essas pesquisas são muito a ponta de um iceberg. Elas só mostram uma pequena fração de um problema, e quando isso chega ao ponto de uma denúncia, ou ao ponto nem sempre de uma denúncia, pode ser um caso que exige uma hospitalização, é porque é muito mais grave, está muito mais claro. Então, em 2022, o crescimento das taxas de estupro em relação a 2021 foi de 8,2%. São aproximadamente 75 mil vítimas e, pasmem, mais ou menos 57 mil estupros de vulneráveis e 18 mil estupros. Onde é que esses estupros acontecem? 70% na própria residência da vítima, 9%
9,4% em vias públicas. Quem são as vítimas? Em torno de 90% do sexo feminino e 10% do sexo masculino. 56% negras, 42% brancas, 0,5% indígenas, 0,4% amarelas. E a gente sabe que o estudo de indígena ainda é mais invisibilizado. Agora, olhem isso. 60% das vítimas têm de 0 a 13 anos. (10,4% menos de 4 anos. Os agressores dessas vítimas de 0 a 13 anos são, em grande parte, 86% são conhecidos. 64,4% são familiares. Quer dizer, essa estrutura familiar precisa ser urgentemente revista. E das vítimas maiores de 14 anos, 77% são conhecidos, 24% companheiros ou ex-companheiros íntimos. O IPEA também fez uma pesquisa, que foi publicada no boletim de março de 2023, que mostra esses mesmos dados e se conclui com uma frase do seguinte tipo: ainda não tem uma pesquisa suficientemente apurada sobre estupro no Brasil, mesmo com esses dados. Então os dados já são avassaladores, e aí a gente tem essa conclusão tenebrosa, né, que mostra o silenciamento do tudo. Na filosofia, por exemplo, eu ainda não encontrei nenhum interlocutor que conversasse comigo sobre a questão do estupro como uma questão digna de uma discussão filosófica. Parece muito mais uma questão de alguém que está revoltado com algo que tenha lido, do que uma questão bem importante. E aí, essa situação que a gente tem de ser uma questão estrutural e que vem importada com a sociedade patriarcal via colonização. E essa sociedade patriarcal, muito baseada no padrão de virtude, que é o padrão da pudicícia humana. O que é essa tal de maldita pudicícia humana? Primeiro, vejam se isso soa um pouco atual, porque para mim soa muito. A pudicícia era considerada uma deusa, e apenas as mulheres que eram casadas com um único homem eram habilitadas, ou as virgens, para cultuar essa deusa. Só elas eram dignas. Normalmente, as mulheres nobres, aristocratas. Ela tinha culto, ela tinha templos, e ela era representada por uma estatuária de uma mulher que normalmente nem mostra muito, nem esconde tanto o rosto. Essa é uma cara da sedução. E a pudicícia era tão aclamada que, se vocês virem estatuárias de mulheres romanas, muitas estão no estilo pudicícia. Aquele manto, meio assim. Tem até no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, uma estátua de uma nobre no estilo pudicícia. Se tornou um estilo entre as nomes. Ela também era conhecida como uma força moral, que expressava uma autorregulação interna oposta ao medo. Essa é uma definição para mim um pouco assustadora, porque é uma virtude que oprime as mulheres e que, segundo um filólogo chamado Robert Caster, ela era uma virtude interna e não imposta por medo. Ou seja, era iniciativa da mulher querer ser púdica para conseguir saber o seu próprio significado. Então, ela aparece oposta ao medo nos textos do Cícero. Ela é associada à vergonha e ao pudor. A pudicícia, ela também é associada a um tipo de policiamento do comportamento sexual. E ela envolve um olhar moralizador da sociedade, o que o outro pode pensar de mim. A pudicícia é uma virtude
que ela tem uma exposição, ela tem sua validade no momento em que ela é reconhecida pelo outro. Então, quando ela tem que ser exposta, só que ao mesmo tempo que ela tem que ser exposta, ela, ao ser exposta, ela vulnerabiliza a vítima ao estupro. Vejam que virtude mais ardilosa, né? Uma armação de uma violência por todos os lados. O olhar moralizador da pudicícia era encarnado em todos os cidadãos comuns. Ela tem uma passagem do moralista romano, que eram aqueles que serviam para decodificar a história de Roma, que ela ficava ao lado do leito matrimonial, ou seja, enquanto eles estavam tendo relações sexuais, a pudicícia ficava policiando. Ela também é considerada uma virtude patriótica da mulher. E ela normatizava o comportamento desejável para a mulher a partir de um padrão que era da mulher virtuosa de elite, através de roupas, afazeres, gestos, comportamento familiar, comportamento sexual, os lugares a serem frequentados e a serem evitados, as funções a serem feitas e a serem evitadas. Então, quando a gente percebe essa coisa estrutural que vem em relação ao estupro, a legislação não é de agora, vem já de Roma Antiga. E na Roma Antiga isso é tão absurdo, porque os momentos decisórios dessa história são marcados pelo estupro. O nascimento de Roma é marcado por um estupro, porque a mãe deles é violentada. A parte, não sei se vocês conhecem muito bem a história de Roma, mas tem vários momentos em que as mulheres são estupradas. Isso muda a história de Roma, de modo que o corpo da mulher naquela época era claramente também um corpo político. E o estupro, a dominação da mulher, é um modo de reafirmar os valores romanos. Tem só um caso que eu gostaria de terminar com ele, que é o caso da Lucrécia. Ele é contado por Tito Livio, num livro que se chama Desde o Começo da Cidade, mas traduziram por História de Roma, não sei porque mudaram a tradução. Mas esse livro fala sobre aquela que é a corporificação da pudicícia, que é Lucrécia. Ela é uma nobre, então ela tem um esposo virtuoso e ela é uma nobre romana, e Roma está ocupada pelos etruscos, os estrangeiros, que são depravados. Então, o marido dela e os etruscos estão sitiando uma cidade e aí tentando estrangular essa cidade por conta de não deixar passar comida, não deixar passar água, sitiando essa cidade. Eles começam um certamen ou uma disputa juvenil. Então, bebendo, começam a disputar, e a disputa deles é quem tem a mulher mais virtuosa, a mulher mais pudica. O Colatino, que é a esposa da Lucrécia, fala assim: bom, eu tenho uma ideia. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai voltar para onde ela está e onde estão as suas esposas, e vamos surpreender essas mulheres e ver o que elas fazem na surdina quando a gente está longe. Então eles pegam seus cavalos e vão para Colácia, e chegam lá e encontram Lucrécia onde? Num aposento, tecendo como Penélope, que é o exemplo máximo da fidelidade, com as suas escravas ao lado, que é o símbolo da aristocracia, e o símbolo daquela mulher que ela estava tecendo até quando não tinha mais necessidade. Então estava fazendo aquele a fazer por um tempo maior. E as outras estão em banquetes com os amigos. Então o Colatino ganha essa disputa e então ele recebe todos na casa de Lucrécia e dele. Nesse momento,
o príncipe invasor, ele sente a libido dele ser acesa. E volta com o marido dela para o acampamento. Enquanto o marido dela está lá, ele volta para a casa de Lucrécia. É bem recebido por ela. Uma das funções da mulher, afinal das contas, era receber bem. E enquanto ela dorme, ele primeiro mata o quarto dela, depois entra no quarto dela e, já com uma mão sobre o peito dela, ameaça, se ela gritar, que ele vai fazer o seguinte: se ela não ceder ao estupro, ele vai matá-la e vai colocar o corpo do escravo ao lado do corpo dela e dizer para o marido dela que ele vingou a honra dele, porque ela estava tendo relação com ele. E então ela é estuprada diante disso. Primeiro ela nega, mas quando ele ameaça a pudicícia dela, ela diz: não, aí é demais. Ela cede por conta de proteger a própria pudicícia, a própria honra, que vale mais do que a vida dela. E aí ela é estuprada, manda chamar o pai, manda chamar o irmão e conta o que aconteceu. E quando ela conta o que aconteceu, ela diz assim: e a partir de agora, nenhuma mulher vai poder viver da impudicícia de Lucrécia. Ela pega o punhal e se mata. Nesse momento, uma das testemunhas, Brutus, que é conhecido na história romana, pega o corpo dela e leva para o fogo e faz o primeiro discurso sobre a República. O primeiro discurso sobre a República é feito com um homem que tem o cadáver ensanguentado de uma mulher que se suicidou depois do estupro sobre seus pais. Então, essa herança, a fundação da nossa civilização, né? A fundação da nossa civilização é feita dessa maneira. Na época do Agostinho, as mulheres que eram estupradas, ele parte em defesa delas, né? Recomendava-se que elas se matassem, ou então que os pais praticassem um dever sagrado, ou os irmãos, que era matar aquela que tinha sido estuprada. E assim, a coisa muda, né? Um pouco, mas até hoje, as mulheres que são estupradas, elas são revitimizadas, elas são agredidas e passam por uma certa aniquilação social. Elas não se matam, mas elas são suicidadas. Está errado dizer isso, mas é isso mesmo. Elas são suicidadas, elas são suprimidas. Então, a minha pesquisa vai um pouco no sentido de mostrar que essa história, que parece absurda, ainda tem um sentido muito forte. E o que eu gostaria é de tentar propor outras maneiras de as mulheres se unirem mais, falarem mais sobre um assunto que é incômodo, mas elas têm que falar mais, elas têm que se escutar sobre isso, cara. Não, ela vem a pesada, né? Muitas vezes a pesada vem com o seu assuntinho predileto para falar para. Não se trata disso. A gente tem que começar a criar, a mostrar que vítima não é coitada. Vítima sofreu um crime. Esse nome vítima já é muito carregado de pena, né? E aí isso redobra o tipo de violência em relação à mulher. E o que eu estou tentando fazer é um pouco propor outras maneiras. Ainda que de uma maneira muito tímida, alunas têm vindo para mim nas minhas aulas e têm colocado, algumas até nos grupos maiores, têm aberto a sua situação. E é impressionante o número de mulheres que ou foi estuprada, ou sofreu assédio, ou se sente envergonhada por falar disso. E eu acho que a atitude agora é expor. Porque esses números com os quais eu tentei chocar um pouco vocês, eles são tímidos. Todo mundo que mexe com pesquisa sabe que isso aqui é a pontinha
de uma coisa muito maior. E a gente tem que diagnosticar isso não como diagnosticar os casos de estupro, mas o que leva a isso.